Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um filósofo que é o Tomás de Aquino, que é um filósofo da Igreja Católica, ele é um padre, depois ele vai ser beatificado, mas quando ele começa a escrever suas teses, ele começa a discutir do ponto de vista filosófico a partir de uma ideia aristotélica, ele não vai ser tão bem visto assim, porque a Idade Média ela não gosta tanto assim, a Idade Média cristã, principalmente a Igreja Católica, não gosta muito do Aristóteles, gosta mais do Platão, né? O Platão que foi trazido pelo Santo Agostinho, né? Bom, mas para a gente entender esse debate, eu queria falar com vocês de um dos primeiros pensamentos que ele vai fazer, que é uma discussão sobre como provar a existência de Deus. Esses são homens da igreja, né? Então eles não estão discutindo muito se Deus existe ou não de fato, mas como chegar numa prova racional, como aquilo que as pessoas sentem, né, elas podem ser provadas por maneira racional, né? Quem vem antes de São Tomás de Aquino falando isso vai ser o Anselmo, né? Anselmo vai ser o criador de um negócio que a gente chama argumento ontológico, né? O argumento que quer provar a existência de Deus. Como que é esse argumento, né? Ele fala que, primeiro, a fé não é suficiente por si só. Você só ter o amor de Deus no seu coração não é o suficiente. Você precisa entender Deus, né? Você precisa pegar esse conhecimento e internalizar, né? Um pouco a discussão que o Abelardo também teve, né? Então, a fé precisa de um argumento dedutivo. Através da razão você deduz, né? Através da lógica também você deduz. Bom, ele vai colocar 4 pontos. Primeiro, né? O primeiro ponto é: Deus é a coisa mais perfeita possível, né? Segundo ele, Deus é a coisa melhor que existe no universo, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, pode fazer tudo, fez os seres humanos, fez a existência, portanto é a coisa mais perfeita. O segundo ponto importante aqui: existem coisas reais e imaginárias, né? Então você pode falar que existem coisas reais e imaginárias. Coisas que existem só na nossa cabeça e tem coisas que de fato existem na realidade. E existem, né, as coisas reais, elas são melhores que as imaginárias, porque as coisas reais, além de existirem na nossa cabeça, elas existem na vida real. Então, existe uma certa hierarquia entre coisas reais e coisas imaginárias. Então, se Deus fosse imaginário, né, uma coisa que seria secundária, né, não seria a coisa mais perfeita possível. Então, como ele é real, né, como ele é a coisa mais perfeita possível, inclusive é o contrário, né? Como o Deus é a coisa mais perfeita possível, portanto, Deus é real, né? Então, a perfeição de Deus traz justamente a sua existência, né? Ele existe porque é perfeito, porque se ele não fosse perfeito, ele talvez não existiria. Então, existe toda essa discussão. Esse argumento não foi comprado muito bem por muita gente, inclusive o Tomás de Aquino, que vai falar que ele concorda com a existência, mas discorda do argumento. Por quê? Né? Porque você tem um pressuposto, né, que ele já induz à conclusão, né? Se Deus é perfeito, né? Então, você não está propondo de fato que se Deus é perfeito ou não, você não está discutindo isso. Você começa isso com uma premissa, e essa premissa ela vai ser a mesma da conclusão. Então, você não chega nada racionalmente, né? Existe uma falha argumentativa, né, que Tomás de Aquino vai tentar arrumar, né? Obviamente que ninguém aqui nessa época é ateu, tá, gente? Todo mundo acredita em Deus. Eles só querem saber como utilizar a filosofia, a racionalidade para provar isso. Tomás de Aquino também vai chegar com 5 argumentos para a existência de Deus, né? O primeiro argumento é o argumento sobre o movimento. Existe um movimento na Terra, né? E esse movimento está continuando, né? Mas ele diz que não existe uma regressão eterna de movimentos, 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 até você não conseguir saber onde é a origem. Ele fala, existe uma origem, existe, né, um causador primário desses movimentos. E Deus é o causador primário. Quando? Justamente na origem do universo, na origem das coisas, ele vai começar a colocar as leis naturais, né, vai criar essas leis naturais e vai
fazer com que tudo entre em movimento e tudo depois é a decorrência da ação divina. Veja como esse, de certa forma, é um pensamento aristotélico, porque o Aristóteles, ele vê na natureza, busca leis gerais, busca perfeições, né? E o que o Tomás de Aquino fala, a vida, ela não é, o mundo material, ele não é totalmente pecaminoso, né? Tem muita ação de Deus no mundo material, justamente criado por essas grandes leis, né? Agora, o Tomás de Aquino está conversando contra os platonistas da igreja, né, os não-platonistas, o pessoal que vem na tradução de Santo Agostinho, que vai falar, bom, na verdade não, né? O mundo é o mundo do pecado, parte divina é o céu. Então existe esse debate aqui nesse momento. Bom, qual que é o segundo argumento dele? O argumento da causalidade, né? Tudo é causado por alguma coisa. Só que, mais uma vez, a gente não pode chegar numa regressão infinita, né, no passado que não tem uma causa primária. Ele também acha que tem uma causa primária, né? Não só o movimento, mas também dos acontecimentos da vida das pessoas, né? Então, se você nasceu, é porque seus pais resolveram fazer uma ação. Se seus pais nasceram, é porque seus avós resolveram fazer uma determinada ação. E se seus avós nasceram, seus bisavós também quiseram fazer uma ação. Tem uma causa para o nascimento da sua família. E daí, se você for traçando, você vai chegar num momento primordial, né? Que talvez, né, para Tomás de Aquino seja a criação do mundo com Adão e Eva, né? Hoje em dia é discutível, mas obviamente aqui ele está pensando em alguma coisa parecida com isso. Bom, 3, né, é o argumento sobre contingência. Existem dois tipos de seres, os seres contingentes e os seres necessários. Os seres contingentes, eles existem porque foram causados por alguma coisa. Então, eu, você, né, qualquer outra pessoa é criado por uma causação específica. Então, a gente é contingencial. Se meus pais, por exemplo, não se encontrassem ou não tivessem resolvido ter um filho, né, eu não existiria, né? Eu não sou necessariamente um ser necessário. A Terra ia existir exatamente do mesmo jeito. Devo confessar que seria um pouco mais triste, né? Porque não teria essa minha alegria de viver tão grande assim, né? Olha a minha cara de feliz, né? Então, esse mundo, né, tem muitos seres contingentes, mas tem um ser necessário que vai criar tudo isso, um Deus criador, né? Então, vocês percebem que é basicamente a mesma racionalidade nesses argumentos, né? Você precisa ter alguém que criou tudo, alguém que colocou as coisas em movimento, alguém que causou tudo. E tudo isso é um argumento de Deus. E veja que interessante, né? É um argumento parecido com o que o Averroes está criando, né, na Andaluzia alguns anos anteriores, né? Não dá para saber exatamente se existe uma influência muito grande, né? Porque mesmo assim você vai ficar lendo um pensador árabe, ia ser meio complicado aqui, né? Bom, e o quarto argumento é o argumento sobre os graus. Deve haver algo perfeito, né? Então, por que deve ter algo perfeito? Porque você precisa criar uma medida de mundo. Você precisa criar as coisas entre o que é mais perfeito e o que é menos perfeito. Entre o que é mais divino e o que é o menos divino. E quem é a régua, né? É Deus. Deus é a régua de tudo que é perfeito. E daí, a partir daí, você consegue gradar as coisas, você consegue ver se as coisas são mais perfeitas ou menos perfeitas. E o quinto argumento, né, que ele é um pouquinho diferente desses 4 primeiros, é o argumento teleológico. As coisas não atingem seus fins por acaso. Então, a nossa existência não é aleatória. Ela tem um propósito. E quem que dá esse propósito? Não são os seres humanos, né? É Deus que vai criar esse propósito. Vocês já estão percebendo que está parecendo com um tipo de teoria, né, pseudocientífica que a gente chama de criacionismo, né? O criacionismo fala que as coisas, elas têm uma ideia, um arquiteto universal que cria essas coisas. Quem que é esse arquiteto? É Deus, né? Deus cria tudo por algum propósito, né? E, obviamente, esses argumentos eles vão ser muito atacados por muita gente, até hoje em dia, até recentemente, né? Mas vai ser visto como um passo importante para o desenvolvimento filosófico. Por quê? Porque vai criar a necessidade de
como você vai provar a existência de Deus e você utilizar argumentos para você debater. Beleza, gente? Então, muito obrigado, até daqui a pouco no próximo vídeo. Falou!